Olá pessoal, professora Cíntia. Vamos para a correção da semana 4 do PET volume 5 do 7º ano do ensino fundamental. É a nossa última semana do PET 5. Tá, a questão número 1, ela diz que Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro está apresentado no quadro abaixo. Então, Ana deu 4 voltas em 14 minutos, Carolina 5 voltas em 11 minutos, Ricardo 6 voltas em 15 minutos e Sérgio 2 voltas em 6 minutos. Quer saber qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? A gente precisa aí, em cada caso, somente dividir o tempo gasto pelo número de voltas. Aí a gente vai saber quanto tempo cada um deles gasta para uma volta completa. E aí a gente vai poder fazer a comparação de tempo e ver quem foi mais rápido. Então, no caso da Ana, ela faz 14 minutos, 4 voltas, então ela gastou 3 minutos e meio para cada volta. A Carolina dá com 11 minutos, ela dá 5 voltas, então ela gasta 2,2 minutos. O Ricardo, 15 minutos, 6 voltas, então são 2 minutos e meio. E o Sérgio, ele dá 2 voltas em 6 minutos, então ele gasta 3 minutos por volta. Então, comparando ali o tempo, a gente vê que a mais rápida é a Carolina. Ela gasta 2,2 minutos para fazer a prova aí, para dar uma volta. Então, a prova total para ela aí foi mais rápida. Ela é a mais rápida entre os 4 alunos. A questão número 2 pede para a gente considerar as 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. A gente sabe que essas relações elas podem ter proporcionalidade, né? Elas podem ser diretas ou inversamente proporcionais, ou nenhuma delas. Às vezes não existe essa relação entre as grandezas. A questão então quer saber qual dessas 4 frases apresentam uma relação de proporcionalidade inversa. Então vamos ver. A frase número 1 diz que a quantia mensal depositada na poupança e a quantia da poupança durante o ano. Essas grandezas são diretas, né? Então, quanto mais eu depositar ao longo dos meses, maior a quantidade que eu vou ter ao final de um ano. E o contrário também é verdade, né? Se eu deposito menos, a quantidade lá no final do ano vai ser menor. Então, são grandezas diretamente proporcionais. A frase 2, ela fala a altura de um prédio em construção em metros e o número de operários que trabalham na obra. Essas duas grandezas aqui, elas não têm uma relação, né? Elas não são nem diretas nem inversamente proporcionais. Porque a altura do prédio não está relacionada com o número de operários que vão trabalhar. Nós poderíamos relacionar o tempo da construção com o número de funcionários, enfim, mas a altura do prédio com o número de funcionários não são grandezas que se relacionam. Na frase 3, a gente tem a distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades no mapa. A gente está falando de uma escala, né? Quando a gente faz a representação no mapa, ele segue uma escala. E essa escala ela está diretamente ligada à distância real. Então, quanto maior a distância real entre uma cidade e outra, maior vai ser também a distância delas no mapa, obviamente respeitando a escala ali que vai estar, né, uma representação muito menor. Mas também são grandezas diretamente proporcionais. A frase 4, o número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadro grande e a área desses pequenos quadrados. Então, assim, quanto maior for a área desses quadrados pequenos, né, esses quadrados menores que vão compor essa figura maior, quanto maior forem esses quadradinhos, menor o número deles que vai ser necessário. Agora, se eu uso quadradinhos menorzinhos, assim, olha, eu preciso de uma quantidade maior para encher um quadro total, um quadro inteiro aqui, né? Se eu tenho aqui um quadro, perdoem o desenho totalmente torto, né? Mas se eu pego aqui quadrados maiores, eu vou precisar de um número menor de quadrados para preencher esse quadrado maior. Então, essas grandezas aqui são inversas, né? Quanto maior a área dos quadradinhos internos, menor o número de quadradinhos que eu preciso utilizar. Grandezas inversamente proporcionais. Questão número 3.
O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 kg de ração para animal e o tempo gasto nessa produção. Então, nós temos aqui que 3 máquinas gastam 24 dias para produzir os 1.500 kg de ração, 4 máquinas X dias, Y máquinas 12 dias e 9 máquinas 8 dias. De acordo com a tabela, responda as questões a seguir. Quando a quantidade de máquina triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dia? Bom, a gente tem uma redução. Nós podemos aqui perceber que são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a quantidade de máquinas aumenta, o tempo necessário para a produção diminui na mesma proporção. Então, se eu triplico o número de máquinas, eu reduzo o tempo em 1/3. Eu dividi 24 por 3 para chegar em 8, tá vendo? Então, quando a gente triplica o número de máquinas, a gente reduz em 1/3 o tempo gasto nesse serviço. Letra B. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção dos 1.500 kg de ração para animal são grandezas inversas ou diretamente proporcionais. Então, eu já comentei, né? São grandezas inversamente proporcionais. Quando eu aumento a quantidade de máquinas, eu diminuo o tempo necessário para a produção. A letra C fala que, mantendo a regularidade observada na tabela, quais são os valores de x e y. Eu vou aplicar aqui regra de 3 também. Então, vamos começar com x. Eu vou dizer que com 3 máquinas, o serviço é feito em 24 dias. E com 4 máquinas, esse serviço vai ser feito em x dias. Só que agora a gente não vai multiplicar cruzado, porque a gente não tem grandezas diretamente proporcionais, são grandezas inversas. Quando isso acontece, ensinam a gente a transformar essas grandezas em direta. A gente inverter alguma coisa aqui e transformar ela em direta para aí multiplicar cruzado. Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Quando as grandezas são inversas, eu multiplico em x. Então, que seria 3 vezes x igual a 24 vezes 4, a gente resolveria. Quando as grandezas são inversas, ao invés de ficar invertendo e mudando para depois multiplicar em x, eu gosto de multiplicar em linha reta. Eu já vou fazer 4 vezes x igual a 3 vezes 24. Então, quando as grandezas são diretas, eu multiplico em cruz, multiplico em x, né? Multiplico cruzado. Quando as grandezas são inversas, eu multiplico em linha reta. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou ter que 4 vezes x vai ser igual a 3 vezes 24. Então, 4x aqui vai ser igual a 72. Vou terminar aqui em cima. Então, meu x vai ser igual a 72 dividido por 4. X vai ser igual a 18. Então, quando eu trabalho com 4 máquinas, eu vou gastar 18 dias para fazer a produção aí dos 1.500 kg de ração. Para a gente achar o y, eu vou fazer a mesma proporção, eu vou usar o 9 aqui, vou falar que y, máquinas, está para 12, né? Produzem 12 dias, assim como 9 máquinas produzem 8 dias. Novamente, a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou multiplicar direto aqui, ó, em linha reta. Então, 12 vezes y, 12y, vai ser igual a 9 vezes 8. Opa, tá bom. Então, 12y também vai dar 72 aqui, né? 9 vezes 8, 72. Então, esse y vai ser igual a 72 dividido por 12. Eu coloquei 9. Deixa eu consertar aqui. Agora sim, dividido por 12. Isso vai dar o total de 6 máquinas. Então, aqui o total é 6. Então, nós temos x igual a 18 dias e o y igual a 6 máquinas. Grandezas inversamente proporcionais.
Aí a gente tem aqui, né, aquele sistematizando os conceitos, alguns lembretezinhos que vêm lá no PET de vocês, e é sempre bom estar atento a esses conceitos, né? Então, relembrando, duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre uma delas é o inverso da outra, né? E o inverso da outra é constante, ou seja, quando o produto entre elas é constante. Assim, duas grandezas são inversamente proporcionais, né? Quando dobrar o valor de uma, o valor correspondente da outra reduzir pela metade. Se eu triplico uma, o valor da outra é reduzido em 1/3, e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu estou fazendo uma viagem, o tempo da viagem está inversamente proporcional à velocidade. Se eu vou mais devagar, eu gasto mais tempo. Então, se a velocidade é menor, o tempo de viagem é maior. Agora, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo de viagem. Então, grandezas inversamente proporcionais. Questão número 4. A geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e, para isso, iniciou pesquisas em lojas e sites buscando pelo modelo preferido, valor e formas de pagamento. Então, o quadro a seguir apresenta algumas opções de pagamento e parcelamento. Então, para duas parcelas, ele vai pagar o valor de R$ 1.200 em cada parcela. 3 parcelas, ele paga o valor de R$ 800 e em 4 parcelas, R$ 600. Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento. Então, para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra for efetuada em 10 parcelas e em 15 parcelas. Então, nos dois casos, explico como você chegou no resultado. A gente vai perceber que a primeira coisa é identificar o preço dessa geladeira. E vamos ver se existe algum aumento, né? Se quando ele aumenta o número de parcelas, se aumenta o valor total da geladeira. Então, vamos começar por aí. A gente percebe, multiplicando o número de parcelas pelo valor da parcela, que não há incidência de juros aqui quando ele divide o preço da geladeira, né? Então, quando ele paga 2 parcelas de 1.200, o preço da geladeira é 2.400. Nas 3 parcelas de 800, continua 2.400 o preço da geladeira. 4 parcelas de 600, 2.400 o preço da geladeira. Então, a gente percebe aqui que para encontrar o valor de 10 parcelas e o valor de 15 parcelas, é só a gente dividir 2.400, que é o preço original da geladeira, o preço total da geladeira, por 10 e por 15 parcelas, respectivamente. Então, quando a gente divide por 10, a prestação é de R$ 240. E quando eu divido os 2.400 por 15, eu vou ter prestações de R$ 160. Então, a explicação é essa, é só dividir o valor total da geladeira pelo número de parcelas. Aí depois pergunta, né, o que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta. Então, quanto mais você aumenta o número de parcelas, você diminui o valor da parcela, né? Então, quando o número de parcelas aumenta, o valor da parcela diminui. Qual a relação que existe entre as grandezas, né? A quantidade e o valor das parcelas? São grandezas inversamente proporcionais, como a gente pode perceber. Eu aumento a parcela, eu diminuo o valor de cada uma na mesma proporção. Grandezas inversamente proporcionais. Questão número 5. A Ana possui uma fábrica de máscara de proteção, bico de pato, com 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia e praticamente o mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, a Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras e deve ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, a Ana verificou que 400 máscaras já tinham sido feitas, né? Então, mantendo a mesma quantidade de funcionários, o ritmo de trabalho, no mínimo quantas horas de trabalho por dia atribuídas à confecção do restante das máscaras dessa encomenda devem ser empenhadas por funcionária dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido. Olha, é uma questão meio esquisitinha, né? Por quê? Se ela continuar o trabalho no mesmo ritmo que está, 8 horas de trabalho por dia, com as 4 funcionárias, com mais 3 dias ela termina a encomenda, né?
Com 3 dias, ela já fez 400 máscaras. Então, com mais 6 dias, ela faz as 400 máscaras que faltam. Então, bastaria ela manter aqui o ritmo de trabalho, que ela terminaria a encomenda até antes, né? Com 6 dias. Agora, se ela for usar mesmo 7 dias, então a gente vai ter uma redução no número de trabalho, né? No número de horas trabalhadas. Porque já foi feita metade do serviço em menos da metade do tempo. Então, as 400 máscaras que faltam, nós temos aí mais 4 dias para fazê-las, né? Então, a gente teria uma redução no número de horas. A gente pode calcular essa redução. Eu posso dizer aqui, olha, eu posso aplicar uma proporção e dizer que em 3 dias, posso dizer que em 3 dias e 8 horas de trabalho, ela faz o serviço, né, que são as 400 máscaras, que percebam aqui que o serviço vai ser exatamente o mesmo. Eu quero fazer exatamente as mesmas 400 máscaras. Então, em 4 dias, que é o que ela ainda tem disponível, seriam feitas X horas de serviço. São grandezas inversamente proporcionais, aqui no caso, né? Então, eu vou, como eu já tinha mostrado para vocês no exercício anterior, a gente vai multiplicar em linha reta. Então, eu poderia dizer que 4x é igual a 3 vezes 8. Então, 4x seria igual a 24. Opa. E o x seria 24 dividido por 4, né? Então, seriam 6 horas. Então, talvez seja essa aí a resolução que a questão pede. Me parece um pouco estranho, né? Ainda mais que fala que elas devem manter o mesmo ritmo de trabalho e tal. Mas a gente teria aí, então, uma redução no número de horas, né? Então, eu acho que são 2 opções possíveis. Ou ela mantém o mesmo ritmo da produção, 8 horas de trabalho por dia, e termina aí em 6 dias, né? Que com mais 3 dias ela confeccionaria as máscaras restantes. Ou ela pode reduzir para 6 horas de trabalho por dia aí das funcionárias dela, que o prazo de 7 dias seria cumprido. Questão número 6. As chuvas na cidade em que Carlos vive são intensas e causam infiltrações e umidade nas casas. Nesse ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente. Conversando com um pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois ele está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa de dias que levaria para terminar o trabalho, contratando mais pessoas. Então, o registro do pedreiro foi o seguinte: uma pessoa gasta 100 dias, 2 pessoas 50 dias, e aí, mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Então, registre como você pensou para solucionar esse problema. Bom, a gente pode perceber aí que está dividindo o número de dias pela quantidade de pessoas, né? Então, se você aumenta os dias, você aumenta o número de pessoas, você diminui a quantidade de dias. Aqui, basicamente, a gente pode dividir a previsão de dias que o pedreiro deu para um trabalhador para a quantidade de dias que o Carlos quer, né? Para o prazo que ele quer. Então, nós teríamos 10 pessoas. A gente pode também montar uma proporçãozinha aqui. Não é necessário, né? Uma regra de 3, mas é possível também. Então, aqui, olha, eu poderia estabelecer a seguinte proporção. Uma pessoa gastaria 100 dias. As X pessoas gastariam 10 dias. Nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, vou multiplicar aqui, olha, em linha reta. Então, eu vou dizer que 10x é igual a 100. Isso aqui basicamente representa o que nós já fizemos aqui, né? Dividir 100 por 10. Aqui, então a gente chega no total de 10 pessoas. Então é isso. É a nossa última questão, é a última semana do PET 5. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos. Curtam, compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nós já temos aí a previsão para um PET 6 e as correções dele vão ser postadas aqui no canal para vocês também. Então, bons estudos. Até a próxima.